Então vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No começo nós lemos João falando. Quem está falando aqui é João Batista. Em verdade, eu vos batizo com água. Repita comigo: batismo com água. E lá no final ele fala assim: e ele, aquele que viria, que seria Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga: batismo com o Espírito Santo e com fogo. E batismo com água. Quanto batismo nós temos aqui? 2 batismos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, toque o nosso coração com a tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo. Eu creio que nesta noite, mais uma vez, o Senhor estará tocando cada coração. Que a tua palavra seja entendida por nós a ponto de podermos receber. Porque não recebemos o que não entendemos, o que não compreendemos. Precisamos entender e compreender, ouvir para crer, para receber. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar nesta noite. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, quero falar um pouco sobre o tema, mas não tem como falar sem falar da promessa, porque o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. E essa promessa, ela é revelada no Velho Testamento, em várias partes, mas uma das passagens mais conhecidas a respeito do poder de Deus, que nós podemos e vivemos hoje, é a profecia de Joel 2:28, quando Deus disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Foi uma promessa de Deus através do profeta Joel. Mas chegando no Novo Testamento, antes de cumprir as profecias messiânicas, nós temos João Batista. Se Jesus é o caminho, João foi um dos que veio para preparar o caminho à chegada de Jesus. Quando Jesus Cristo chegou, quando ele nasceu, quando ele começou o seu ministério, já existia o batismo. As pessoas eram batizadas nas águas para a remissão dos pecados. O batismo nas águas, ele é batismo para quem entende, não é para criança. Não existe batismo de criança na Bíblia. Ele é um batismo para quem entende. Porque o batismo é como acabamos de ler. João falou: eu vos batizo nas águas para arrependimento, remissão dos pecados. As pessoas então reconheciam os seus pecados, se arrependiam deles, aceitavam a palavra de Deus e eram batizadas. Hoje não é diferente. Uma pessoa, para ser batizada nas águas, ela precisa reconhecer: eu sou pecador. Ela precisa crer que Jesus Cristo morreu por ela e que o sangue de Jesus é suficiente para purificá-la, para perdoá-la de todo o pecado e ela poder caminhar numa novidade de vida. Porque todos, quando chegam a Cristo, recebem o perdão dos pecados, desce as águas do batismo, e a mesma palavra que Jesus disse para Madalena serve para mim e para você: agora vai e não peques mais. E aí que começa a nossa luta, caminhar fugindo do pecado. Pastor Sidney, um crente, um cristão, ele peca? Sim, todos nós pecamos. Mas a diferença é que o pecado na vida de um cristão, ele é um acidente. Mas quando ele se torna um hábito, aí então você deixou de ser cristão. Você deixou de ser parecido com Cristo. Então o batismo é para perdão dos pecados. E João Batista falou: eu vou batizar vocês. Mas João, já conhecedor da palavra do Velho Testamento, ele já deixou claro para as pessoas: olha, mas vem alguém aí que é muito mais importante. Porque João era importante, para aquele povo João era importante. As pessoas seguiam João, ouviam os ensinamentos, era batizado por ele. Tanto é que quando Jesus Cristo chegou para ser batizado, quem é que estava ali dirigindo o povo, cuidando do povo e batizando o povo? João. Então João falou assim: olha, eu vos batizo com água, mas eu quero falar para vocês o que a Bíblia já fala lá no Velho Testamento, que nós temos hoje. Para eles era só a palavra de Deus, que tem um outro batismo. Vocês vão ser batizados novamente. Então tem 2 batismos. Só que esse batismo é um batismo diferente. Não vai ser com água, vai ser no Espírito Santo.
e ele então enfatiza um batismo com fogo, mas, guarde bem, batismo no Espírito Santo. Ele disse que quem poderia batizar uma pessoa no Espírito Santo, naquele tempo, quem poderia batizar alguém no Espírito Santo? Só uma pessoa. E essa pessoa estava chegando ainda, e de repente ela chegou, e essa pessoa é Jesus Cristo, da qual João falava. Então Jesus Cristo era o único que podia batizar as pessoas no Espírito Santo. O tempo passou, estamos hoje há tantos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, mas hoje também só existe uma pessoa que pode batizar o homem no Espírito Santo e com fogo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o batizador do Espírito Santo, ele que batiza o Espírito Santo. Mas quando João falou e disse sobre essa promessa, Jesus Cristo veio, começou o seu ministério, e ele reforçou essa promessa. Ele disse assim: olha, eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro Consolador. E o povo então ficou esperando a promessa que foi feita por Deus, depois fortificada, ratificada por João Batista, depois pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo veio, cumpriu o seu ministério na terra, fez o trabalho, mas certamente Jesus Cristo tinha uma missão e ele cumpriu, e ao morrer, terceiro dia ele ressuscita, no interstício de 40 dias antes da sua ascensão. A ressurreição e a ascensão teve um tempo, e nesse tempo Jesus aparecia para os discípulos, conversava com ele. Foi nesse tempo que Jesus Cristo chegou para Tomé, e Tomé não acreditava. Jesus deu a mão, falou: está aqui minha mão, pode colocar os seus dedos aqui e ver o buraco, o cravo da cruz. Foi nesse momento que Jesus orienta os discípulos em Atos dos Apóstolos. Ele dá algumas orientações. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele fala da ascensão de Jesus, ou seja, ele nasceu, morreu, ressuscitou, por um tempo instruiu os discípulos, mas em Atos capítulo 1, a ascensão é a subida de Jesus Cristo. Se você vê em Atos capítulo 1, você vai ler que Jesus Cristo, ele sobe para os céus. E ele sobe na frente dos discípulos, os discípulos começam a observar, e ele começa a subir, eles ficam olhando, ele sobe, isso diz a Bíblia, até que ele é ocultado nas nuvens, e os discípulos ficam maravilhados com aquilo que estava acontecendo, e de repente ele ouve uma voz de pessoas que estavam do lado deles, e diz assim: varões galileus, por que estáis olhando assim para o céu? Esse Jesus, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Mas antes dele subir, ele dá algumas instruções para os discípulos, porque havia uma promessa sobre a vida dos discípulos. Os discípulos seriam aqueles que iam fazer o que Jesus fazia. Até então não havia cristãos, até então ninguém falava nem esse nome cristão, porque cristão é derivado de Cristo. E os discípulos foram pela primeira vez em Antioquia chamados de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. Você só é cristão se você for parecido com Cristo. Então os discípulos eram, porque quando Jesus subiu aos céus, a obra ia continuar, e o próprio Jesus tinha falado: olha, vocês vão fazer obras maiores do que estas que eu faço. Mas como eles poderiam fazer? Eles haviam sido treinados, capacitados pelo próprio Jesus. Jesus ensinou eles a expulsar demônio, orar pelos enfermos, ensinou sobre o reino dos céus, mas faltava uma coisa na vida do cristão, ou daqueles discípulos, faltava uma coisa, faltava o poder e a unção do Espírito Santo, que certamente viria sobre eles. Então eles ficaram cumprindo a própria palavra do Senhor Jesus, porque quando Jesus sobe aos céus, havia já uma grande perseguição, e os discípulos estavam assustados e amedrontados, para ser sincero, acovardados. Eles conheciam Jesus, tinham andado com Jesus, caminhado com Jesus, tinham ouvido Jesus, presenciado os milagres de Jesus, mas o medo era grande, porque havia perseguição sobre a igreja. Mas eles também estavam esperando a promessa. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para você, em Atos capítulo 1, versículo 4, antes de subir ao céu, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus falou assim: ó, vocês fiquem em Jerusalém,
Mas para que, Senhor? Não se assentaste em Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. É claro que Jesus está falando da promessa do Pai de Joel 2,28, e que os discípulos tinham ouvido dele também em João 14, que João Batista também havia falado. Jesus estava falando: fica em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa, e essa promessa era o outro batismo, o batismo no Espírito Santo. Então guarde bem, batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Nós só precisamos saber, e vamos saber daqui a pouco, para quem é essa promessa, quem tem direito dessa promessa. E Jesus, mais uma vez, lembra que foi João que falou: eu vos batizo com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí Jesus diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que dias? Depois do batismo nas águas. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Batismo no Espírito Santo. E a igreja então ficou esperando. O capítulo de número 8, Jesus diz assim: mas recebereis a virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Preste atenção, Jesus falou do Espírito Santo, para que eles esperassem, para que eles recebessem, para fazer alguma coisa, para fazer a obra. Eles tinham já um conhecimento importante, tinham caminhado com o próprio Jesus, mas faltava a unção. Todo trabalho é preciso ter um método para você colocar em prática. Não tem como fazer de qualquer jeito para ver no que vai dar. Tem que ter um plano, tem que ter um projeto, tem que ter um conhecimento. Isso em qualquer área da vida, na espiritual não é diferente. Agora, na vida espiritual, existe uma coisa diferente da vida secular. Se uma pessoa começa qualquer coisa lá no mundo, numa vida secular, sem projeto, tende ao fracasso. Na igreja também. Só que se a pessoa lá fora tiver um bom projeto, ela tende ao sucesso natural, de um bom projeto, de esforço e de trabalho. Mas no mundo espiritual, na igreja, você tem não apenas o sucesso natural, mas você tem algo que o mundo não tem, que é o sobrenatural. Então, para que haja o sobrenatural na sua vida, é preciso então da unção do poder de Deus. E o batismo no Espírito Santo vai reforçar tudo isso. Então, quando você aceitou Jesus como teu Salvador, vamos entender já uma coisa. Presta atenção que eu só estou explicando. Quando você recebeu Jesus como Salvador, por que você aceitou Jesus? Porque o Espírito Santo convenceu você através da palavra que alguém levou até você. Quando você desceu as águas do batismo, aceitou Jesus como Salvador, é por causa do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Todas as pessoas que estão aqui, que aceitaram Jesus como teu Salvador, mesmo que não se batizaram ainda, mas logo que tiver batismo já está decidido, aceitou Jesus, é por causa do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. Os discípulos tinham o Espírito Santo. Se a gente voltar lá nos evangelhos, vai ver que teve momento que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas quando Jesus morre, eles ficam assustados, eles ficam amedrontados, e eles ficam em Jerusalém, e em oração, e em espera da promessa. A promessa era o batismo no Espírito Santo. Porque Jesus havia falado: vocês vão receber poder para ser minha testemunha, quando vocês receberem o batismo do Espírito Santo. Então imagine assim, como uma força maior. A pessoa recebe o Espírito Santo, não é para ficar bonito, mas é para fazer a obra de Deus. Você tem o Espírito Santo, e quando você recebe o batismo no Espírito Santo, ele vai te dar mais ousadia, intrepidez, força, coragem, para fazer aquilo que às vezes você nem imagina que vai conseguir fazer, ou que você teria condição de fazer. Por exemplo, eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus para você.
Essa semana estive lá em Votuporanga, sexta-feira, pregando a palavra de Deus. Onde for preciso, eu prego a palavra de Deus. Tudo bem que eu já tenho muito tempo pregando a palavra de Deus, mas isso só foi possível pelo poder do Espírito Santo. Se você me conhecesse com 16 anos de idade, você talvez falaria assim: esse menino, coitado, não vai servir para nada nessa vida. Talvez você faria esse julgamento. Eu tinha medo de gente. Primeira vez que eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular, em Pereira Barreto, numa casa, é o mesmo local hoje, mas era basicamente uma casa que ergueram, caras que fizeram a igreja. Quando eu cheguei lá na Quadrangular, por volta dos 16 para 17 anos, tinha um pastor chamado Otávio Alves. E o pastor Otávio Alves, ele ficava em pé na frente das pessoas assim, porque era pouca gente, num trabalho à tarde. Eu fui lá uma vez, numa tarde da bênção. Falar em tarde da bênção, esse ano vamos começar já uma tarde da bênção, vamos fazer um trabalho muito especial. E eu vi aquele pastor na frente das pessoas cantando e depois falando com as pessoas. Para mim aquele lá era super-herói. Como que uma pessoa consegue ficar na frente das pessoas falando com as pessoas? Que pessoas são essas pessoas? Né, pessoas? Mas é algo normal. Mas para você ver o nível de quem eu era, ele parecia um super-herói. Ele conseguia falar com as pessoas. Primeira vez que eu peguei o microfone, mesmo já tendo um tempo na igreja, ele quase não parava na mão, tanto que eu tremia. Se eu estou aqui hoje falando com você, eu não tenho mérito nenhum. Toda a honra e toda a glória é Deus, porque foi Ele quem me preparou, me capacitou através do Espírito Santo para estar aqui. Sabe, irmão, às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Às vezes a gente canta: nossa, eu canto muito bem. Se você canta bem, é porque o Espírito de Deus, a unção de Deus está sobre você. O Senhor te deu um dom, mesmo que seja natural, o Senhor te deu. Então use para louvor dEle. Você só pode cantar porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então quando você cantar, não puxe a glória para você, porque a glória é dEle. Eu prego uma mensagem e, que nem eu terminei o culto sexta-feira lá em Votuporanga. Quando a gente vai na igreja dos outros, tudo é mais fácil, né? Porque tudo é novo. O pastor de fora, qualquer coisa que ele fala é novo. Mesmo que ele fala a mesma coisa que o pastor sempre fala, mas as pessoas prestam mais atenção, porque o jeito dele é diferente, a voz é diferente. Então pregar na igreja dos outros é melhor ainda. Aí quando chega no final, as pessoas vêm falar: nossa, pastor, que bênção, nossa, pastor, né? E aí algumas pessoas acabam se inflando e achando que é alguma coisa. Se eu pregar uma mensagem que toca o coração, que abençoa a vida e transforma vidas, primeiro, mas quem preparou a mensagem? Eu preparei hoje, por exemplo, está aqui, meu esboço. Hoje está complicado o esboço, eu preparei aqui agora. Mas, aí eu preparei o esboço. É claro que eu fiz um rascunho aqui, porque a mensagem já está no meu coração, na minha alma, na minha mente, desde cedo, quando eu levantei e orei a Deus. O esboço é só, tanto é que eu não vou nem usá-lo, é só para, se precisar, ter um norte. Mas, se a gente prega uma boa mensagem, porque o Senhor deu o dom para você preparar a mensagem, o Senhor deu a mensagem para você, você ouviu alguém pregar uma mensagem, te influenciou para preparar uma mensagem. A maioria daqui são líderes, nem pregador como eu, que tem que pregar todo domingo, você não é, mas quando o pastor prega, não vai nascendo um monte de mensagens diferentes no seu coração, você vai ouvindo à vontade. Às vezes você ouve uma palavra e você já prepara uma mensagem no seu coração. A gente que é pregador é assim, ouve um pregador pregando, às vezes uma palavra que ele fala, você tem uma mensagem no coração. Às vezes você ouve um pregador pregando, por mais simples que seja, às vezes uma palavra, duas palavras, daquela mensagem você tem outras mensagens. É Deus, então toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Toda pessoa que rouba a honra e a glória de Deus, certamente vai se perder. E tem muita gente por aí achando que é alguma coisa no reino de Deus e achando que é Deus. O que acontece é que quanto mais Deus te usa, menor você se vê, porque você sabe que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, unicamente, exclusivamente a Ele. Mas o Espírito Santo é aquele que te capacita para fazer essa obra. Você só vai ganhar alma se o Espírito Santo estiver em você, se você tiver comunhão com o Espírito Santo. O seu trabalho vai crescer. Se você for muito esforçado, vai caminhar bem. Mas se você for forçado e cheio do Espírito Santo, vai caminhar bem sobrenaturalmente.
Então eu preciso buscar isso. E a igreja precisava, então ela estava esperando. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós já falamos aqui algumas vezes, era a festa dos judeus, tinha cerca de 120 pessoas, ou seja, discípulos, esperando a promessa de Deus, que era o batismo no Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia da festa dos judeus, chamado Festa do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e as pessoas receberam o batismo no Espírito Santo naquele dia. Por isso a igreja é chamada Igreja Pentecostal, porque ela crê no poder do Espírito Santo que desceu sobre a igreja no dia do Pentecostes. Ela crê nos dons do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, e quando as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, uma pessoa batizada no Espírito Santo é uma pessoa que está apta e habilitada a ser usada por Deus com um dos 9 dons espirituais a qualquer momento, porque o dom é do Espírito Santo, e a pessoa foi batizada no Espírito Santo, então ela pode ser usada com o dom do Espírito Santo. Pastor, como eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? O que evidencia o batismo no Espírito Santo é um dom chamado variedade de línguas. Não é dom de línguas estranhas, é variedade de línguas. Por isso uma pessoa fala de um jeito, outra fala de outro jeito, outra fala do jeito, variedade de línguas. E tem pessoas que recebem esse dom maravilhoso, que muitos aqui já têm, e às vezes despreza. E a Bíblia diz, não despreze o dom que é em ti, mas tem gente que despreza. Pastor, como alguém vai desprezar? Tem gente aí buscando e pedindo a Deus, querendo ter o dom do Espírito Santo, ser batizada com fogo, falar em mistério, falar em línguas estranhas, e tem gente que já foi batizado no Espírito Santo e despreza o dom. Como que despreza o dom? Vivendo em pecado e não usando o dom. Todo dom é para ser usado, até falar em língua estranha é um dom que tem que ser usado. O apóstolo Paulo disse assim uma vez: eu vou orar em línguas estranhas, eu vou orar em espírito. Estava falando da oração no dom do Espírito Santo, do dom de variedade de línguas. Ou eu vou orar no meu próprio entendimento. Ele disse: eu me orgulho por orar em línguas estranhas mais do que todos vocês, mas também preciso orar no entendimento, ou seja, a oração na nossa própria língua. Em suma, nós temos que orar das duas formas, no Espírito Santo e no nosso entendimento. Você que é batizado no Espírito Santo, toda oração que você faz, a oração que você para orar, que tem mais de 5 minutos pelo menos, que você vai dobrar o seu joelho, ou vai orar na sua casa, você precisa orar em línguas estranhas. Pastor, meu tempo é muito curto, eu só oro 10 minutos, tira pelo menos 4 minutos para falar em mistérios com Deus. Isso na sua oração. Não vai chegar na casa dos outros, irmão, pode fazer uma oração para o almoço e você começar lá o reteté. Não, aí é oração no entendimento. Você está orando pelo almoço e para as pessoas que estão ali, e as pessoas têm que falar amém. É a mesma coisa, alguém está com um problema, está doente, você pode orar por mim, o outro bota a mão na cabeça e começa a falar em língua estranha. Não é para orar em posição de mãos com língua estranha, a não ser que seja o momento de busca do poder de Deus, o momento de buscar o batismo no Espírito Santo, o momento que eu quero ter hoje aqui com você. Mas se não, o que a pessoa tem? Está doente, ela tem o quê? Você conversou antes. Se você já sabe, ela tem uma infecção no intestino. Você vai orar: Senhor, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me dá, eu repreendo essa infecção no intestino, toda inflamação, toda bactéria, todo mal. Tem que orar no entendimento. Terminou a oração, a pessoa diz amém. Ela entendeu, ela concordou. Então, pelo poder da oração e da fé do orador e do receptor, o milagre acontece. A bênção de Deus é manifestada. Não é porque você é bom, é porque Deus é maravilhoso. Essa é a diferença. E as pessoas recebem de Deus. Nós lemos aqui, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ou seja, depois que você foi batizado com água, você pode receber o Espírito Santo. Aí você me pergunta: pastor, mas pode alguém ser batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Sim, ela pode. Mas por que aqui na Bíblia está escrito que é não muito depois desses dias? Ou seja, tem que ser batizado nas águas primeiro. Porque se vivêssemos aquele tempo e hoje terminasse o culto, eu ia falar: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Você fala: eu. Já trazia você aqui, tinha uma água, já batizava você. As pessoas aceitavam o Evangelho e já eram batizadas.
Hoje não, a igreja tem um tempo, marca o batismo. Então, se você aceitou Jesus como teu Salvador verdadeiramente, você já está apto para receber o dom do Espírito Santo, porque você já aceitou Jesus. Você vai batizar, você não sabe quando, porque o pastor não marcou uma data ainda, mas você sabe que você vai se batizar. Pastor, eu aceitei Jesus, eu só não estou pronto para batizar e eu não vou me batizar no próximo. Tudo bem, você não aceitou Jesus ainda. Você acha que aceitou, porque aceitar Jesus não é dizer eu aceito, é aceitar a palavra de Deus. E a palavra fala do batismo, e depois a caminhada na presença de Deus. Então você precisa, para fazer a obra de Deus, dessa força maior, da unção, do poder do Espírito Santo. Para você ver quando o batismo do Espírito Santo aconteceu, quando a unção veio sobre a igreja, lá no dia do Pentecostes, o que aconteceu? A igreja não estava assustada? A igreja não estava acovardada? Eu não vou ler aqui, mas se você chegar na sua casa e ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 12 em diante, você vai ver que Pedro, aquele Pedro que chamava Simão, que tinha o nome de Simão, que significa cana agitada pelo vento, que significa fraco, que significa um monte de coisa que não é legal. Agora com o nome de Pedro dado por Jesus, que significa rocha, pedra, mas mesmo assim com o novo nome, assustado e amedrontado, ele tinha medo de morrer. Foi ele que negou Jesus 3 vezes quando Jesus foi preso. Quem foi que negou? Pedro. Mas agora esse mesmo Pedro, se você ler o discurso de Pedro, você vai falar assim: eita cabarretado, mas que menino corajoso é esse? Ele se levantou, ele pregou a palavra, ele lembrou da promessa, quando as pessoas, alguns estavam maravilhados. No dia do Pentecoste, todo mundo começou a falar em outras línguas, e naquele dia eles falavam línguas nativas de algumas pessoas que passavam por Jerusalém, e ouvia pessoas que não tinham estudado falar na sua própria língua das maravilhas de Deus. Alguns ficavam maravilhados, e outros que não entendiam muito, diziam que eles estavam bêbados. Mas quando Pedro se levantou, ele falou assim: não tem ninguém bêbado aqui não, não pode estar bêbado, não podia estar bêbado uma hora daquela. Mas ele pega e fala, e lembra da promessa de Joel. Se você vê o versículo 17 do capítulo 2 de Atos, ele fala assim, está cumprindo aqui, o que diz o profeta Joel. Ele reforça o que Joel falou, e ele prega a palavra com ousadia, mas com uma intrepidez tão grande, que quando ele terminou de pregar, as pessoas queriam aceitar Jesus. Você se lembra quantas pessoas aceitaram Jesus naquele dia? 3.000 pessoas, 3.000 almas, aceitaram Jesus como Salvador. Então elas estavam prontas para se batizar, elas estavam prontas para receber o dom do Espírito, porque elas aceitaram Jesus naquele momento, obrigado, meu, como seu Salvador. Eu vou ler uma parte de Atos 2, versículo 37 em diante, presta atenção, não precisa abrir a Bíblia não. E ouvindo, essas primeiras conversões, faz parte dos 3.000, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? O que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer? Nós ouvimos a palavra, nós aceitamos ela, o que a gente faz agora? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, batismo nas águas, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, o que eles tinham acabado de presenciar ali, aquela maravilha do poder de Deus. O batismo do Espírito Santo, eles tinham agora direito, se arrepender dos pecados, descesse as águas do batismo, confirmando que realmente aceitaram Jesus como Salvador. Aí Pedro diz assim: porque a promessa que Deus disse, porque ele tinha citado a promessa de Joel, então Pedro começou a falar para quem era a promessa. Ele diz: porque a promessa diz respeito a vós, a promessa é para vocês. Você se encaixa aqui agora? Não encaixa não, que você não estava lá. É para vocês, ele falou para quem estava lá, não é para nós ainda não. Ele falou: essa promessa é para vocês, mas vocês
continuar caminhando e a geração de vocês vão avançar. Então essa promessa é para vocês e para os vossos filhos. Vocês estão aqui agora? Também não, você não era filho deles? Aí ele disse assim: e a todos quantos estão longe. Você está aqui agora? Não, porque aqueles estavam longe, mas estava vivo, mas estava longe de lá. Todos, e para todos que estão longe, e todos quanto nosso Deus chamar. Você está aqui agora? Agora você está, porque você é chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Então essa promessa chega até os dias de hoje. Ela chega até você e ela se estende para a sua família, para a sua casa, por toda geração, se eles chegarem ao conhecimento da verdade. Então, o batismo do Espírito Santo é um revestimento do poder de Deus para a pessoa fazer a obra de Deus. Por quê? Se você trabalha, se a sua célula cresce, se a igreja avança, não é porque o pastor prega bonito, não é porque o líder de célula fala bem, prega bonito, não é, é porque o Espírito de Deus trabalha no coração das pessoas. Porque se fosse só palavra, quase todo mundo da cidade estava numa igreja. Porque todo mundo está levando a palavra, as pessoas sabem o que é certo, sabem o que é verdade, mas as pessoas não se convertem, porque nós falamos para elas que elas precisam se converter. As pessoas não se arrependem do pecado, porque nós falamos, você tem que arrepender. Ela se arrepende porque nós falamos, nós pregamos, e quando nós pregamos, o Espírito Santo vai no coração dela, e fala forte, e trabalha, e convence ela do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que ela chega ao Evangelho. Por isso, para que o trabalho avance, para que você ganhe almas, para que você seja usado por Deus, é imprescindível que você tenha a unção e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. É importante, é necessário. Agora, se o Espírito Santo é para a obra, quem pode receber? Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador. Aí a gente pergunta, vem outra pergunta: como receber o Espírito Santo, o batismo? Sabe, irmãos, se você vê alguém falando em línguas estranhas, a gente quando não entende ainda e não recebeu ainda, eu busquei por 2 anos. Tem gente que já é rapidinho. E a gente acha que quando a pessoa fala em língua estranha, ela é mais santa que os outros. Não é isso que a gente pensa? Eita, esse irmão fala em língua estranha, um dia eu chego aí nesse degrau. A pessoa recebeu um dom de Deus. O dom é promessa, é pela fé. É claro que a unção do Espírito Santo não vai atuar junto com o pecado. Mas tem muita gente que recebeu o dom de Deus e tem desprezado e tem estado em pecado. E às vezes o dom se manifesta. Mas você tem o Espírito Santo. E você pode receber também o dom do Espírito Santo. Mas alguns pré-requisitos são necessários. E você já cumpriu quase todos eles. Você já aceitou Jesus como Salvador, né? Desceu as águas do batismo, ou vai se batizar no próximo batismo. Eu estava pensando hoje em fazer o batismo, vai demorar um pouquinho. Estou pensando em fazer o batismo no primeiro domingo, depois da semana do carnaval, que eu acho que é em março, né? Mas você já está pronto para se batizar. Agora, nós precisamos nos colocarmos na presença de Deus, crer na promessa e buscar o batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo a gente buscando a Deus. Existe uma pequena diferença entre oração e busca. E eu quero rapidinho falar uma história para você entender um pouco sobre a oração e a busca. As pessoas dificilmente vão receber o Espírito Santo orando a oração do pichi-pichi. Está todo mundo orando, um momento de busca, ela está ai, Senhor da glória, ai meu Deus do céu. Não vai, está na carne ali. A oração é um momento muito especial, em qualquer lugar que você a fizer, e é um privilégio fantástico.
Então você não pode orar de qualquer jeito, pensando na vida. Quando eu era menino, lá em Pereira Barreto, a gente fazia muito vigília. A gente andava muito, ia no meio do mato orar, e às vezes a gente até sem conhecimento, até ultrapassava, né? Porque eu já cheguei a chegar em casa 3 da manhã, de uma vigília, e dormir para acordar 4h10 para ir para a roça. A gente pegava o caminhão e vinha para Aparecida do Taboado. Levantava 4h10, porque 10 para 5 o caminhão passava. E é um problema. A gente não tinha muita orientação, mas a gente orava bastante. Então às vezes estava cansado, a gente fazia voto com Deus de 15 dias no monte. E hoje o povo é chique, né? Hoje tem muita prosperidade. Hoje você vai sair com o filho no carro, antes de ligar o carro, vai: cadê o ar-condicionado? Eu vou morrer. Você nem ligou o carro ainda. Não estou falando dos meus filhos não, é dos outros. Hoje tem muita modernidade. Você compra uma bolacha recheada para o menino, é o traquina mais? É traquina, mas não tem o mais, então não quero. Tem que ter o mais. Na nossa época, pelo menos meu pai tinha 6 filhos, tem 6 filhos, e para a gente comer uma bolacha recheada era uma coisa de outro mundo. Eu lembro que eu repetia direto, tinha uma propaganda na televisão sobre uma bolacha recheada da marca Tostini. Alguém lembra? Não sei se tem mais Tostini. Alguém lembra do slogan da propaganda da bolacha Tostini? Tostini, é mais ou menos assim: Tostini rende mais porque é sempre fresquinha, ou é fresquinha porque rende mais? E eu ficava: eu como isso aí quando, meu Deus? Envia uma, Senhor. Às vezes era 3, 4 meses para poder comer uma bolacha recheada. Não era fácil não, era outra vida, hein? Hoje nós temos muita modernidade, né? Muitas coisas e muita prosperidade, e essa prosperidade tem atrapalhado muita gente. Hoje os nossos jovens correm muito risco. No meu tempo o jovem tinha bastante tempo para orar, para ler a Bíblia. Eu estava conversando com o pastor Reinaldo, que estava aqui quarta-feira. O pastor Reinaldo chegou na igreja, eu já estava. Eu era líder dos jovens e eu vi nele assim um potencial. Eu escolhi ele para ser o meu vice-líder. Na época nós chamávamos de presidente da mocidade, não era nem líder de jovem, era mocidade. Eu era o presidente da mocidade e ele era o vice-líder da mocidade. Ele trabalhou comigo na carvoaria, que meu pai tocava. Nós tivemos muito tempo junto. Ele sempre foi uma pessoa muito séria, muito voltada a Deus, e Deus tem abençoado ele de uma forma muito especial. Estava conversando com ele quinta-feira, ele foi embora quinta-noite. A gente estava lembrando daquele tempo. Se tinha 10 jovens na igreja, 9 olhava para o pastor, queria ser pregador, queria ser pastor, queria ser missionário, ficava maravilhado com o trabalho. Hoje as pessoas não têm muita vontade do evangelho, das coisas de Deus. Por que hoje nós temos tanta dificuldade? Por causa da prosperidade. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem internet. Às vezes a internet tem 10 megas, 50 megas, 100 megas, ela cai um pouquinho, as pessoas já ficam bravas. Ela está o tempo todo conectado, ligado, conversando com o mundo inteiro, com todos os amigos ao mesmo tempo. E ela tem tanta coisa boa para fazer. Ela tem Netflix com seriado atrás dos outros. E não estou falando contra, eu gosto e assisto seriado. Mas o que acontece é que nós não estamos, eu falei de jovens, mas a igreja não todo, né? Mas principalmente os jovens não tem tempo para nada. Porque ele é muito assim, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para receber unção de Deus. E que vai fazer a diferença na vida de um jovem não é o talento que ele tem para cantar, não é a voz bonita que ele tem para cantar, não é o talento que ele tem para pregar, é a unção do Espírito Santo de Deus. Mas não tem unção do Espírito Santo se não tiver comunhão com Deus, oração, busca. Irmãos, com a unção de Deus, você pode até não ser tão bom para falar, mas quando você falar, o milagre vai acontecer. Você pode até não cantar tão bem, mas quando você cantar, as pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo.
Agora, se você não tem a unção de Deus, você pode cantar mais do que qualquer cantor do mundo, você pode pregar mais do que qualquer comunicador do mundo, mas não vai fazer muita diferença. No momento, quando a pessoa faz sem Deus, sem unção, se ela fizer bem feito, é até legal no momento, depois dissipa, mas quando você faz com a unção de Deus, a transformação na vida das pessoas. Então é preciso orar, é preciso ter comunhão com Deus, é preciso se envolver com a obra de Deus, é preciso trabalhar na obra de Deus. Irmãos, a igreja é assim, a nossa não é diferente. Enquanto alguns trabalham, nós mudamos bastante isso, né? Mas a maioria das igrejas tem uma lei chamada 20/80. 80 trabalha, ou melhor, 20 trabalha, 80 não. Eu falo na obra, nas coisas de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela tem prazer de fazer a obra, ela tem prazer de orar, ela tem prazer porque ela sabe que a oração é algo que pode transformar a vida de uma pessoa. Então ela tem prazer de orar, ela vai ter prazer de fazer visita, ela vai ter prazer do discipulado, ela vai ter prazer de ir na célula, ela tem prazer. Hoje as pessoas vão obrigadas para as igrejas, tem gente que vai obrigado para a célula, porque é líder, é obrigado. Você lembra que eu falei da roça? Nós saímos 10:05 da manhã, chegava 15:08, 10:08, eu molhava o corpo mais ou menos, eu não perdi um culto. Nós tínhamos um trabalho toda semana, eu não tinha carro, ia a pé, ia de bicicleta, eu tinha uma Ceci cor-de-rosa, coisa assim, ó, daqui, era a que eu tinha. Na verdade eu não tinha não, era das minhas irmãs, eu pegava e ia para a igreja. Hoje as pessoas não têm esse desejo, não têm essa vontade, não têm essa garra. O que está faltando? O que está faltando? O que está faltando? Precisa eu falar? Está faltando unção do Espírito Santo. Hoje as pessoas querem discutir com o pastor sobre o trabalho na igreja, quer impor seus trabalhos, quer fazer do jeito que, se não concorda com o pastor, não faz, se não concorda, é assim hoje. Está faltando o quê? Unção do Espírito Santo. Pessoas não reconhecem a autoridade, as pessoas falam mal um dos outros, falam mal do líder dele, do louvor, do líder da célula, do líder, e fala com gosto e ainda se acha no direito. O que está faltando? Unção do Espírito Santo. Isso tudo entristece o Espírito Santo, e a chama da unção de Deus vai apagando, mesmo que a pessoa tenha. Então é preciso buscar. Hoje nós vamos ter um tempo agora para orar, e eu creio que você hoje pode ser batizado no Espírito Santo. Você que não é ainda. E eu creio que você que é, mas está aí morno, Deus pode esquentar. Porque se for frio ou morno, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vomitar-me-ei da minha boca. E o que nós estamos? Cheio de crente morno, e está achando que está pegando fogo. Está cheio de crente morno e está achando que está bem. Esse é o nosso erro dessa geração de hoje. Buscar a Deus é buscar com toda a sua força, é orar, é se entregar. Hoje as pessoas oram, Senhor Deus, e está olhando para o lado, vê quem está passando, tem que se esquecer que tem alguém do seu lado, é buscar a Deus. A historinha que eu falei sobre a busca é assim: havia um acampamento de jovens, e os jovens buscavam o poder de Deus e falavam em mistério e glorificavam. Uns pulavam, o outro chorava, um caía no chão, o outro sentava, aquela adoração. E tinha um jovem que não sentia nada, então ele foi procurar o pastor que estava na outra barraca do acampamento, lendo a Bíblia, preparando uma mensagem. Ele disse: pastor, tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo sentir nada, os jovens estão todos sentindo o poder de Deus e eu nada. Eu queria receber essa unção igual a eles, só que eu não consigo, o senhor pode me ajudar? O pastor: posso. Chamou ele para fora, levou na beira do riacho, era um acampamento, falou para ele assim: põe a ponta do nariz na água. Mas para quê, pastor? Eu vou te ajudar. Põe a ponta do nariz na água. Ele não tinha a sorte que eu tenho, porque eu, para pôr a ponta do nariz na água, né, mano, não precisa nem baixar muito, né? Mas ele teve que baixar. Meu rosto é muito afastado, então o nariz fica para frente. Ele teve que baixar, colocar o joelho no chão, botou a cabeça para baixo e botou só a ponta do nariz na água. Falou: e agora, pastor? O pastor falou assim: agora que o milagre acontece. Ele falou: que diferente, né, pastor? Então manda brasa. O pastor pegou as duas mãos, juntou ele, colocou a cabeça dentro d'água, afogou o menino mesmo, bateu e segurou. E esse menino esperneava e puxava e tentava escapar, e o pastor segurou forte por alguns minutos. De repente ele consegue escapar, dá um salto todo assustado. Pastor, o senhor quer me matar, pastor? Ele falou assim: ó, tentar até que eu tentei, mas você escapou.
Por que você escapou? O senhor estava segurando forte, eu tive que usar toda a minha força para escapar. Então você volta lá para a sala de oração e usa toda a sua força para adorar a Deus, para buscar a Deus, que você vai ser tocado e vai sentir também. Só para não ficar assim, fora, eu levei 2 anos para ser batizado do Espírito Santo, porque eu sou assim, eu não gosto de bobagem. O que tem de crente por aí, irmãos, que vive de bobagem, alguém revela e ele acredita, e não tem nem Deus naquele negócio. Para falar para alguém que Deus mandou falar, Deus tem que mandar falar mesmo, e ainda eu vou fazer 1 vez, 2 vezes, 3, eu quero ter aquela certeza, porque às vezes a gente usa a emoção da gente. Então eu tive muita preocupação, muitas vezes. Eu chegava na igreja, nós tínhamos o trabalho com jovens, e às quarta-feira à noite tinha oração dos jovens, só ia eu, o líder dos jovens e o vice-líder, era 3 pessoas, de vez em quando 4, 3, 4, 3, 4, mas tinha já uns 16 jovens, 18 jovens na igreja. Eu ficava indignado, porque os jovens que não iam, oravam em línguas estranhas no domingo, eu ficava até com inveja às vezes, era cada rajada de língua estranha, e eu falei, meu Deus, por que eu não? E eu sei que eu sempre tive vontade de pregar, só que eu tinha medo, não tinha coragem, e eu não queria ser pastor, mas pregar eu queria. E eu orava a Deus, e tudo mudou o dia em que eu fui para o encontro de jovens em Mirandópolis, e eu fui buscar Deus, fui com muita vontade, e lá eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi uma experiência tão maravilhosa na minha vida, que na volta eu voltei com o pastor sentado no banco de trás do carro, parece que eu flutuava. E quando eu cheguei em casa, eu fui orar e recebi um chamado de Deus para pregar o Evangelho. E naquele dia, quando eu orei no domingo e recebi o chamado de Deus no domingo, e eu não sabia quando que eu ia pregar, mas no outro sábado, o Senhor já me deu a oportunidade, que não existia, eu fui lá, preguei o Evangelho. Na terça-feira daquela semana preguei, e até hoje não parei de pregar o Evangelho. Aconteça o que acontecer, eu vou pregar o Evangelho, não importa o que aconteça no mundo, no país, enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar, a minha boca vai confessar e vai dizer para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós precisamos dessa força, buscar e receber capacitação de Deus, e eu quero convidar você hoje a isso.